paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo online, né, através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Sejam vocês também todos muito bem-vindos. Mas antes então de nós iniciarmos a exposição da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, né? Convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, levarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo assim por este dia, por nós estarmos aqui, agradecer a oportunidade que todos nós estamos tendo de trabalho, de informações que nós vamos receber, que essas informações, esses estudos possam nos dar forças, coragem, para nós assim continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, pautando sempre os caminhos da paz, os caminhos do amor, da fraternidade, da caridade, e assim nós possamos cada vez mais estarmos envolvidos com todos esses sentimentos e possamos assim seguir em frente. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais estes estudos de manhã, que os bons amigos espirituais possam nos envolver, eu possa assim encontrar as melhores palavras para a transmissão dessa exposição. Que assim seja. Bem, gente, hoje então, dando continuidade aos trabalhos aqui da casa aos domingos, né? Então hoje nós estamos ainda, já há vários domingos, né, que nós estamos falando deste tema, né, que é da vida espírita, no capítulo 6, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Hoje então nós vamos ver as questões 253 a questão 256. E Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos? Será que eles experimentam? Será que eles sentem esses sofrimentos? Aí os espíritos responderam, eles o conhecem, porque o sofreram. Então eles o conhecem porque passaram aqui e sofreram. E não os experimentam, porém, materialmente. Eles não experimentam materialmente como nós. São espíritos. Por isso que eles não o sentem materialmente. E o que nós podemos entender disso, então? Para que os espíritos não experimentam sofrimentos qual os homens movendo-se no corpo físico. Igual nós aqui, né? Estamos aqui encarnados. Há diferenças no estado de sentir, porque lhes falta o corpo de carne, como nós já falamos. No entanto, sempre falamos que a vida continua, quase que do mesmo modo que vivemos nos frios da carne. Então a nossa vida continua do mesmo modo como nós aqui, né, estamos vivendo. E se tivermos o poder de isolar os pensamentos das dores morais e espirituais, se nós pudéssemos, então, isolar, nada sofreríamos, nada sofremos. Por conseguinte, em tudo se encontra a mente, e tudo se encontra aqui, os nossos pensamentos, colhendo os resultados feitos pela alma, feitos por nós mesmos. Os espíritos superiores, certamente, que conhecem todos os sofrimentos. Por que eles conhecem todos os sofrimentos? Por terem passado por eles quando estagiavam aqui na Terra, quando estavam aqui, encarnados aqui na Terra, em um corpo físico. Todos nós vamos passar, já passamos pelos mesmos caminhos de ascensão, pelos caminhos da elevação. Todavia,
quando a consciência se encontra limpa de todas as mazelas inferiores. Quando nós estivermos consciência livre, né, de todos os nossos defeitos, todas as nossas mazelas inferiores, o espírito se encontra livre das respostas da lei de ação e de reação. Mas precisamos eliminar as nossas mazelas inferiores. Ele vive envolvido no magnetismo superior, a que faz jus pelo seu equilíbrio emocional. Então ele está envolvido nesse magnetismo, né, onde ele possa ter esse equilíbrio emocional. A dedicação na caridade ambientou o seu coração para o ritmo do amor. Então eles se dedicam à caridade. A dor, para o espírito elevado, irradia em outra dimensão, que os seus sentimentos transformam na amplitude, transformam na grandeza da fraternidade. Então a dor para o espírito elevado é outra dimensão. Eles, né, estão mais preocupados em ser fraternos. A linguagem humana não alcança pela sua pobreza o entendimento de como essa magia divina opera nos centros mais sensíveis da alma despojada da carne. Ainda a nossa linguagem aqui não tem palavras que a gente possa dizer, né, para que essa magia divina, né, nos centros sensíveis de todos nós, a nossa alma despojada da carne, nós em espírito. Nós não temos palavras para dimensionar isso. Aí, com relação às necessidades humanas, pergunta-se muitas vezes se o espírito as sente como nós, como os humanos. Então, é uma pergunta que que nós estamos fazendo. Então, nós podemos dizer que certamente que não. Porém, as sentem em outra dimensão, como nós já falamos, tem uma outra dimensão. Quando os espíritos atingem um grau superior, são transmutadas, são transformadas suas sensações inferiores para um prazer dignificado, para um prazer merecedor no Evangelho de Jesus. Mas os inferiores têm, por vezes, necessidades maiores do que os homens. Os espíritos inferiores têm necessidades maiores do que nós aqui encarnados. Porque das paixões que deixaram na Terra, a sua marca, os instintos ainda são grosseiros, né? Nós aqui ainda estamos, né, envolvidos nesse materialismo, né? Ainda somos desses instintos bastante grosseiros. Somos aqui falíveis, né, a todos os acontecimentos. A dor é uma mestra incomparável como terapeuta. Terapeuta em todos os mundos onde se precisa da sua cooperação. Terapeuta nós podemos entender como um tratamento, né? Então a dor é um tratamento, né, em todos os mundos onde se precisa da sua cooperação. E contínua nos planos inferiores, acordando os corações, transformando as trevas em luzes onde nasce o amor. Então a dor tem é uma terapeuta. Ela age como uma terapia para que nós, né, nós desses planos inferiores, podemos então transformar as nossas dores, né, em luz, onde nasce o amor. A Terra é uma casa de expiações dolorosas, como nós já sabemos, né? Nós estamos aqui em expiações dolorosas para os espíritos, que se veem nela estagiados, mas sendo o progresso força de Deus. Então, a Terra é essa casa de expiações dolorosas, né? Porque que estão estagiados nelas aqui os espíritos inferiores. Mas sendo o progresso uma força de Deus, nós estamos aqui para progredir, né?
Quem desejar herdar a Terra nesse fim de ciclo evolutivo, então nós estamos aqui, estagiados, né? Quem quiser, então, quem quiser herdar a Terra numa próxima encarnação, né? Que hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, já correndo para a transformação de um mundo regenerativo, de um mundo de regeneração. E quem quiser aqui, então, se encarnar novamente aqui na Terra, deve amanhar, deve pôr em ordem as qualidades espirituais ensinadas por Jesus, de forma que a transformação dos seus hábitos, seus vícios perniciosos, aqueles vícios que nos fazem mal, em amor e caridade, lhes assegurem essa herança. Então, para nós, né, estarmos aqui novamente, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos nos transformar. Esses nossos vícios que nos fazem mal, né, em amor, em caridade. É difícil? É. Por isso que nós estamos aqui no nosso dia a dia, trabalhando, né, nisso para que a gente possa, né, eliminar essas mazelas, esses vícios nossos. E os que não empenharem em mudar, aqueles que não, né, se empenharem em mudar, são qual os inquilinos que não pagam aluguel há muito tempo. E são intimados pela lei a se mudarem para uma outra moradia compatível com a sua situação. Então, aqueles inquilinos, né, nós, né, que estamos aqui, se nós não pagarmos o aluguel direitinho, né, se nós não nos transformarmos, né, esses nossos vícios, né, em amor e caridade, seremos convidados para nos mudar para outra dimensão, para outros planetas, né? Então, gente, estamos a caminho, né? Então, procuramos, quando nós estamos aqui, a mudar esses nossos vícios perniciosos que nos fazem mal, em amor e caridade, para que nós possamos, então, reencarnar novamente aqui na Terra, num mundo regenerativo. 254. Então, Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos. E a fadiga? Fadiga é aquele cansaço excessivo, né? A necessidade de repouso, experimentam? Será que os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? E os espíritos respondem, não podem sentir a fadiga como nós a entendemos, né? Consequentemente, não precisam de descanso corporal. Então, não precisa de descanso do corpo, como nós, né? Como nós aqui. Pois que não possuem os órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, não tem os mesmos órgãos que nós, né? Que essas precisam ser reparadas. O espírito intentando, ele reposa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente como nós aqui, trabalhamos, cansamos, precisamos do repouso. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. Então, o pensamento dele, então, não é tão ativo, tão ordinário, não se fixa em qualquer lugar. Continua a resposta dos espíritos. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir, guarda relação com a inferioridade deles. Então, quanto mais inferior, mais fadiga, né? Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, aí está, né, na sua evolução, né? Os espíritos elevados não podem sentir a necessidade de repouso que os homens sentem. Certamente que não, né? Os espíritos superiores, elevados, né, não vão sentir a necessidade de repouso como nós precisamos.
Eles não possuem mais o corpo com os órgãos materiais, mas têm um descanso compatível com seu tamanho evolutivo, como nós já falamos, de acordo com a sua evolução. Os espíritos de pureza superior não sentem necessidade de repouso. A mudança de atividades é para eles alimento incomparável, por sentirem-se no coração a fonte do amor puro, a essência que corresponde à presença visível de Deus. Então, de acordo com o seu tamanho evolutivo, né? Os espíritos superiores não sentem essa necessidade, né, de repouso, por já estar dentro deles, né, o sentimento de amor. Veja que interessante isso agora, gente. Nos prontos socorros espirituais, existe um número incontável de espíritos que encontram no sono e mesmo na alimentação mais grosseira, então no sono, na alimentação mais grosseira, o reparo para as suas forças. Que essas suas forças estão perdidas pelos seus desequilíbrios emocionais. Então, gente, lá nos prontos socorros espirituais existe um número incontável desses espíritos. Encontram-se igualmente em regiões do astral inferior. Estão sempre lá nas regiões inferiores. Levas e mais levas de espíritos inferiores dormindo, com mais necessidade da bênção do sono do que os próprios homens. Então, esses espíritos que estão aí em desequilíbrios emocionais, eles permanecem dormindo. Eles têm mais necessidade do sono do que nós mesmos, né? Porque nós dormimos um período, descansamos, estamos sempre em atividade. Lá eles ficam dormindo pela necessidade, né? Pelos seus desequilíbrios emocionais. Então, gente, cuidemos dos pensamentos para que possamos diminuir essas horas de repouso. A fadiga se dá quando estamos envolvidos no magnetismo inferior, filhos dos próprios habitantes do planeta, né? Desse magnetismo inferior que nós estamos aqui. São nuvens e mais nuvens de forças gastas, qual poeira cósmica, degenerada, adulterada, que baixam as vibrações da nossa alma, deixa a gente para baixo, né? Não existe repouso em Deus, como em Jesus. Se estamos a caminho para eles, né? Estamos a caminho de Deus e Jesus, não existe o repouso. As nossas atividades devem ser constantes em todas as áreas desse mundo. Em todas as áreas, né, nós devemos estar aí constantemente. Trabalhemos, pois, e que quando cansados devido às nossas inferioridades, mudemos de trabalho, mas sempre como Jesus a nos ver, a nos inspirar. Sempre nosso Mestre Jesus nos inspirando, né, nos dando aquela força para nós continuarmos a nossa caminhada. As necessidades de repouso do homem atual, nós, né, em se comparando com as do homem primitivo, então, o homem atual com o homem primitivo, sofreram mudanças enormes e continuam a mudar. De modo que o homem do futuro. Então, nós estamos falando do primitivo, do atual e do homem do futuro. Deve repousar mais no amor, encontrando alimento na caridade. Gênio é extraordinária capacidade intelectual, que se mostra em todas as dimensões. Sempre nós estamos falando em amor e caridade, né? Os espíritos de certa elevação nas colônias onde foram amparados, tiram férias como se entende na Terra e fazem excursões descansando e aprendendo, nunca somente no lazer. Então, os espíritos superiores, onde as colônias que estão amparados, né, eles tiram férias, como nós aqui, né? Nós tiramos férias, uns vão para a praia, né? Outros vão para o hotel fazenda,
outros vão tantos lugares para se tirar. Pescar, né, Lino? Então eles tiram férias, mas nunca somente no lazer. Quando eles vão lá para tirar as férias, estão sempre trabalhando no amor e na caridade, como nós falamos. Dessa maneira, não se pensa nem se fala em fadiga. Né? Quando estão lá trabalhando, não se fala em fadiga. Nessas casas de luz, onde a caridade se expressa como sendo o amor de Deus. Então, gente, nós sempre estamos falando de amor e de caridade, né? Que não existe fadiga quando nós estejamos nesse sentido, nesses sentimentos. Né? Na 255, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Allan Kardec fez a pergunta, e os espíritos responderam. Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. São as angústias morais que doem muito mais do que os nossos sofrimentos físicos. Nós podemos, então, entender disso. Quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, como nós já falamos. São angústias morais que são bem piores do que os padecimentos terrenos, que as nossas dores físicas. Né? É nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados, a doutrina espírita trabalhando aqui com nós, né? E por vezes com os fora da carne, e também com os nossos irmãos desencarnados, evitando as angústias morais para o seu futuro, que são piores, à frente das nossas angústias morais. Né? A consciência registra, a nossa consciência registra, sem que a consciência ativa saiba todos os atos da alma, como se fotografando, né? Todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam, como um copo de água, né? Você vai enchendo, seu termômetro transborda para a mente do espírito, entregando as consequências que são próprias do clima negativo das suas ações inferiores. Né? Então, vai fazendo coisas ruins, a consciência vai registrando, né? De um momento para outro, transborda por causa das nossas ações inferiores. É o que se chama de remorso, né? Ou regressão da memória. Remorso é aquela coisa que você fez de mal, né, para uma certa pessoa, depois ele vem, você vai relembrando, né, esse remorso. Faz mal, não faz? Olha aí, Jesus, sabendo que as consciências humanas estavam carregadas de angústias, qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança. Então Jesus, espírito de superior que é, né, veio, então, sabendo que nós aqui estamos nesse celeiro pestilento, né, das nossas inferioridades, né, veio em nosso socorro, nos mostrar os caminhos da esperança, veio nos dar a esperança de dias melhores. Né? Se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com os instrumentos de amor e de caridade. Né? Nós, quando nos dispusermos a limpar, né, essa nossa consciência, sempre falando de amor e caridade. Pode-se evitar muitas angústias para o futuro, em se compreendendo a presença da doutrina dos Espíritos na Terra, igual nós estamos aqui envolvidos, né, nesses ensinamentos, né, que possamos, todos nós, compreender, né, esses ensinamentos. Por quê?
que ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, vem reviver os conceitos do Cristo, nos dando a oportunidade de ressarcir, de reparar o passado carregado de mazelas inferiores. Nós sabemos que o nosso passado, né, são carregados dessas mazelas inferiores. Ele vem reviver esse conceito de Jesus. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do nosso caráter, com a nossa mudança, com a nossa... tirar aquele homem velho, né, colocar o homem novo, tirar essas nossas mazelas, né, que nos fazem mal. Então, transformação do caráter. Esse caráter nosso que já está viciado nas ilusões do mundo. Nós ainda estamos viciados nessas ilusões do mundo. Precisamos, então, dessa nossa transformação, dessa nossa mudança. Porque as angústias da alma, no plano espiritual, são vivas. Nós carregamos para lá, né, quando a gente vai para o mundo espiritual. Em muitos casos, só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito. Já chegou a hora de queimar o joio aflorado em nós, que cresceu junto com o trigo em nossa intimidade. Que nós possamos separar esse joio, né? Nós possamos tirar essas coisas ruins da gente, essas nossas inferioridades. Não é fácil, né? Nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, de inferioridade, nós sabemos que é difícil, né? Mas nós precisamos sempre separar, tirar isso aí, né, dentro de nós, da nossa intimidade. Devemos mudar para crescer. Devemos conhecer a verdade porque ela nos liberta dos liames, nos liberta dos vínculos das trevas. Então, devemos mudar para crescer, para evoluir. Que nós aqui, então, encarnados, aproveitemos, então, essa nossa estadia aqui na Terra, limpando aqui mesmo a nossa área consciencial, mudando seus pensamentos, para que as suas ideias mudem igualmente, a sua fala tome caráter da fala do Cristo. Que nós precisamos ter o nosso Mestre Jesus, né, nos dando essa força. E nós precisamos compreendê-lo, né, que a ajuda dele virá, que essa ajuda dele vai nos consolar, que vai curar e vai embelezar a nossa afeição. Já encontramos a estrada, né? Nós já encontramos a nossa estrada. Nós sabemos que a doutrina dos Espíritos nos dá esse respaldo. Nós já encontramos a estrada. Basta nós trilharmos por ela, basta nós seguirmos a nossa estrada. Este é o convite de Jesus para todos nós, para todos os corações. Aceitemos esse convite, né? Continuemos nesse nosso trabalho. Na última questão, então, 256, como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E os espíritos responderam, é reminiscência. Né? Reminiscência é a faculdade de reter e reproduzir os conhecimentos adquiridos. A gente retém e reproduz. Né? Do que padece durante a vida, a reminiscência é não raro tão aflitiva quanto a realidade. Então, da reminiscência. Muitas vezes, no que elas assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham quando se lembram do corpo que revestiram. Tem a impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passando algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. O que nós podemos entender dessa resposta dos Espíritos? Que o pensamento é o portador de todas as sensações. Todas as nossas sensações através do nosso pensamento. Se nos entregarmos à influência de um hipnotizador,
Aceitamos as suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite. Essa realidade é bem conhecida no meio científico, né? O hipnotizador, o que ele faz? Ele te hipnotiza e você faz tudo o que ele te pede. Alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos. Eles usam levianamente. E muito dentro deles, entre eles, vem a hipnose uma fonte de rendas, sem perceber que estão brincando com fogo. Sem o devido cuidado, a própria proteção. Então, eles fazem essa hipnose brincando com fogo para ganhar algum dinheirinho, né? Os espíritos desencarnados, que porventura conversam com os homens pelo instrumento mediúnico, através então da mediunidade, e falam que estão sofrendo, têm frio e às vezes calor, têm as sensações em função do seu estado psicológico, sempre através do seu estado psicológico, da sua mente, né? Eles relembrando o passado de quando estavam aqui na carne, quando estavam aqui encarnados, passando por determinadas provas, né? E têm as mesmas sensações de quando eles estavam aqui. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhes fizeram sofrer. Nas nossas reuniões mediúnicas, a gente, né, sempre estamos aí envolvidos, né, através da mediunidade. Então, esses espíritos que vêm se comunicar, falando que tem dor, que tem sede, que tem fome, que precisa de ajuda, que quer algum tipo de necessidade que possa ser, né, suprida, eles vêm. Tem pessoas que já chegaram a sofrer acidentes e perderam uma perna, e elas dizem que sentem o pé coçar até hoje. Sente? Não existe mais no pé, mas a sensação daqui. Então, são as sensações dele. Aquele rapaz da Vera lá, o Grael, né? Ele disse que ele perdeu a perna e ele sentia as dores na perna. Então são as sensações, né? Fica lá gravado na mente. É isso mesmo. Até mesmo entre os encarnados, esse fenômeno acontece. Muitos dos sensitivos, dos médiuns sensitivos, né, ao se lembrarem ou verem sofrimentos, sentem os mesmos no seu corpo de carne. Que depois passam com o esquecimento, né? Depois passam com uma boa conversa de irmãos que entendem esse processo negativo da alma. Então eles sentem. Mesmo o médium, ele sente as influências, ele fica sentindo aquela influência do espírito, mas logo passa, né? A hora que acaba a reunião, passa. Aonde se prende os sentimentos, aí sentirá o ambiente, né? Aonde prende os sentimentos, sentirá o ambiente, confortando ou desarmonizando o mundo mental de cada um. Então ele conforta ou desarmoniza. Todos os corpos que servem de vestimentos espirituais sentem as reações da mente e passam a eliminar a influência daquilo que armazenamos nos momentos em que a mente criava e irradiava pensamentos de luz. Então, quando o nosso pensamento irradiava de luz, eles iam eliminando. O Cristo veio ao mundo nos preparar no sentido de considerarmos o que recebemos dos outros em forma de sugestão. Diariamente, como também as formas de pensamento que vagabundeiam no espaço, que se aproximam dos homens por certas leis de justiça que nos comandam a todos. Então nós somos envolvidos, né, por espíritos que estão aí, né, nos influenciando, nos dando ideias, né, falando, faça isso, ou faça aquilo,
ou você precisa fazer isso. Então, nós estamos envolvidos nesses sentimentos, né? O que nós precisamos fazer? É nosso dever, então, apreciar as ideias que vêm de fora, vigiar e orar, para que não entremos em sintonia, para que nós não possamos entrar em sintonia com essas ideias que vêm nos sugerindo alguma coisa. Passar pelo crivo da nossa razão. Para que nós, com sugestões inferiores, porque elas podem nos levar a padecimentos morais e mesmo físicos. Então, essas influências, né, podem nos levar a esses padecimentos morais e padecimentos físicos. Bem, gente, então é isso que eu tinha para passar nesta manhã, né? Eu convido agora os médiuns passistas, que estão escalados para hoje, né, se dirigem à sala de passes para a realização desses passos hoje. Aí na próxima vai ser esse ensaio teórico.